Esta apresentação é um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts. Olá, amigos! Meu nome é Randerheim e eu sou o presidente da Amazing Facts Brasil, um ministério dedicado a trazer conteúdos incríveis da Bíblia de maneira clara e fácil de entender. Que bom que você está sintonizado conosco hoje para aprender ainda mais da Palavra de Deus. O tema da mensagem de hoje é Sinais da Vinda do Rei. E para que você se aprofunde ainda mais nesse assunto, nós queremos lhe presentear com esse brinde, a revista O Dia do Senhor. Para adquiri-la é fácil, basta acessar o link senhor.tvaf.com.br, escanear o QR Code que aparece nesta tela ou enviar-nos uma mensagem para o nosso WhatsApp 839-8159-5567. Que Deus o abençoe ao extrair da Bíblia fatos incríveis. Amazing Facts, com Doug Batchelor. É muito interessante que recentemente haja tantos programas falando sobre um grande colapso. A National Geographic tem um programa que fala especificamente sobre as pessoas que se preparam para o juízo final. Curioso? E veja, muitas delas nem são religiosas. Elas simplesmente observam o que está havendo no mundo. Veem os desastres naturais e se perguntam: e se ocorrer um meteoro, um tsunami ou um colapso social? Já o medo de outros é mais religioso, como coisas como o Armagedon. Muita gente hoje está preocupada. Você conhece alguém que está tentando se preparar para o fim do mundo? Eles armazenam alimentos, migram para a energia solar. E veja, isso não é necessariamente ruim. A Karen e eu temos uma cabana nas colinas há 40 anos e a rede elétrica não chega lá. Não há eletricidade ali por perto. Mas muitas pessoas fazem isso porque acham que quando chegar esse grande colapso, isso lhes fará sobreviver. Por muito tempo, estas pessoas eram vistas por todos como esquisitões. Mas hoje já não é mais assim. Na semana passada, o Wall Street Journal publicou um artigo dizendo que 60% destes mega milionários possuem um plano ou um lugar que pode protegê-los e refugiá-los em caso de um colapso social. Bem, vemos aí um exemplo dessa preparação dos super ricos para o fim. Eles compram silos de mísseis desativados. Você já ouviu falar dos arranha-céus, né? Bem, estes daí ficam debaixo da terra. Eles têm quartos e custam 3 milhões de dólares por andar. E já venderam todos. Os mega milionários e bilionários estão comprando esse tipo de lugar. Lá existe sistema de purificação de água, agricultura hidropônica, tem até piscina. Eles têm cinema para 17 pessoas, farmácia, prisão. Tudo isso construído abaixo do solo. Se alguém perder a linha lá embaixo, vai para a cadeia. Curioso, não é? Afinal, tudo pode acontecer em lugares tão confinados como esses. Então, não são apenas pessoas esquisitas com medo de algum tipo de catástrofe se aproximando no horizonte. Grandes gestores de fundo, multimilionários, bilionários do Vale do Silício, todos estão se preparando para aquilo que acreditam ser inevitável. Você já deve ter adivinhado o tema de hoje à noite. Bom, hoje falaremos sobre os sinais da vinda de Jesus. A segunda vinda de Cristo é o que você chamaria de clímax de todas as profecias. Vamos abordar uma espécie de questão e um método de resposta que me ajuda a permanecer no caminho certo. Isso ajuda a manter a temática do nosso estudo. Primeira pergunta. Qual é um dos ensinos centrais de Apocalipse? Talvez você queira anotar. Se quiserem, existe um material suplementar que pode ajudá-los nessas apresentações. Mas vou dar-lhes escrituras apenas do Apocalipse para que você saiba que a segunda vinda de Jesus não é uma reflexão tardia do último livro da Bíblia. Por exemplo, Apocalipse 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. Você pode ler em Apocalipse 14:14. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro.
Mais uma vez falando sobre a segunda vinda. Este que chegará nas nuvens é Jesus Cristo. Também fala sobre isso Apocalipse 22, verso 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Este é o último capítulo da Bíblia. Mas não acabamos ainda. Veja agora o capítulo 22, verso 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Veja só, ele está vindo sem demora rapidamente. Mas, pastor, João escreveu isso há 2000 anos, mas o conceito de rápido de Deus é diferente do meu. Ora, a gente gosta de fast food e achamos o micro-ondas lento, não é? Mas por que está demorando tanto? Fique conosco e você verá em breve. Bem, aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém, vem, Senhor Jesus. Esse é um dos pontos principais no livro. Bom, então nós já vimos que o Senhor disse que viria rapidamente. Dito isso, o que podemos saber sobre a hora do retorno de Jesus? E é aqui que precisamos ter cuidado. Preste muita atenção no que vou dizer. Nós podemos sim saber que a volta de Jesus está chegando, mas cuidado com aqueles que marcam uma data para isso. Mateus 24 diz: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Bom, agora que Jesus está lá no céu, eu tenho certeza que ele sabe a hora. Eu duvido que o Pai esteja escondendo essa data de Jesus. Mas quando ele estava aqui na Terra, ele disse que somente o Pai sabia da data. Ainda assim, algumas pessoas dizem: eu descobri. Eu fiz os cálculos, consegui descobrir. Por exemplo, este senhor Harold Camping. Ele era um homem muito sincero, eu não questiono isso. Ele foi presidente e um dos fundadores da Family Radio, que toca boa música, mas muitos aqui se lembram. Há alguns anos atrás, acho que foi em 2011, já era a terceira vez que ele havia predito a volta de Jesus. Uma das datas, eu acho que foi em 1994 ou 96, eu não me lembro mais, mas o fato dele ter feito isso trouxe muitas pessoas ao meu evangelismo. Mas é claro que Jesus não veio. E eu sempre deixei isso muito claro. Não é assim que se faz. Ele havia marcado uma grande data para 21 de maio de 2011 e nós o entrevistamos. Nós estávamos na Fox News em Sacramento porque eu havia feito uma oferta. Ele tinha uma rede de estações de rádio enorme. Nós dissemos: olha, vamos te dar $1 milhão por elas. Você pode usar, mas se Jesus não voltar, você doa elas pra gente. É claro que ele não aceitou. E muitos de vocês sabem como terminou a história. Jesus não voltou e ele acabou tendo um AVC por causa do desgosto. Mas a questão é que isso confundiu muita gente. Isso manchou a credibilidade do cristianismo. É por isso que temos que ter cuidado com pessoas que ficam sempre marcando a volta de Jesus. E isso não é bom. Ainda assim, eu acho que devemos viver esperando. Porque, na verdade, se você morrer, o seu próximo pensamento consciente é a ressurreição, é a segunda vinda de Cristo. Ele pode vir para você muito rápido. E mesmo que você viva 90, 100 ou 200 anos, o que é isso perto da eternidade? Nossa vida é muito curta. A Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos. Mas apesar de não sabermos o dia nem a hora, nós podemos sim saber se está próximo. Mateus 24, 33. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo. Então Jesus nos deixou sinais para observarmos, para acompanharmos. Ele quer que fiquemos observando. Em Marcos 13, quando ele fala sobre a segunda vinda, ele diz: vigiai, vigiai. 4 vezes ele quer que a gente vigie, para que vocês não sejam pegos dormindo. Aí ele conta a parábola das virgens que esperavam pelo noivo. Elas dormiram. Então ele quer que a gente pare para avaliar essas coisas. Por exemplo, quando você vem a um programa como esse e falamos sobre a volta de Jesus e lemos as promessas sobre a sua vinda, o nosso objetivo é que as pessoas falem sobre a volta de Jesus. Isso é bom, mas não marque datas. Ele só quer que a gente vigie. Mas será que vai demorar? Deixe eu te dar uma ideia de onde estamos no curso da história. A Bíblia descreve a história em 3 grandes épicos. Você tem do tempo de Adão até Abraão, que é cerca de 2000 anos, e nós não sabemos a data da criação.
Nosso ministério até desenvolveu uma linha do tempo bíblica, somando as eras da Bíblia, só para saber quando Davi viveu em relação a Sansão, etc. E lá no tempo de Adão, na criação, só dá mesmo para fazer um palpite, e mesmo que você soubesse a data, ainda assim não serviria para calcular a volta de Jesus. Olhando apenas para o escopo da história, Adão nasceu, aliás, ele foi criado, lá por volta do ano 4000 a.C. 2000 anos depois, nasce Abraão. Durante os primeiros 2000 anos, o evangelho é compartilhado pelos patriarcas. Eles não eram judeus, eles eram Adão, Sete, Noé, Matusalém e Enoque, homens de Deus. E desde o tempo de Abraão, Deus propagou o evangelho por mais 2000 anos por intermédio do povo hebreu, os judeus. E depois, Jesus nasceu no ano 4 a.C. Eu sei que isso confunde as pessoas. Ora, Jesus não nasceu no ano 0? É estranho dizer que Jesus nasceu antes de Jesus, né? Mas lá atrás, quando calcularam essas datas, eles fizeram o melhor que puderam para tentar acertar o ano do nascimento de Cristo. Anos depois, porém, descobriram que o rei Herodes o Grande morreu por volta do ano 2 a.C. Sabemos que foi ele quem tentou matar os bebês de Belém, então Jesus já estava vivo. Sabemos que Jesus foi batizado em 27 depois de Cristo. E a Bíblia diz que ele foi batizado no seu 30º ano. Então, ao fazerem os cálculos, descobriram que Jesus, na verdade, nasceu em 4 a.C. Mas a questão é, você tem 2000 anos de Adão até Abraão, de Abraão até Cristo, mais 2000 anos. E 2000 anos após Jesus, você tem os nossos dias, onde o evangelho é pregado pelo Israel espiritual, a igreja. E hoje muitos afirmam que estamos vivendo na era espacial. A questão é que hoje vivemos 2000 anos depois de Jesus. Esses 2000 anos começaram entre o momento em que ele nasceu e que ele morreu. Então é um momento interessante na história. E então lemos em Apocalipse 20 sobre um período de 1000 anos, a partir do fim destes 6000 anos de história bíblica, dando um total de 7000 anos. Isso é muito interessante. A Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E na Bíblia vemos um tipo de padrão, você trabalha 6 dias e descansa 1. Já com relação ao planeta, os 6000 anos de trabalho do plano da salvação já estão chegando ao fim. E depois disso haverá um período de 1000 anos de descanso para este planeta. Então, só para deixar bem claro para vocês, eu vou colocar um gráfico aqui. Então temos essas 3 épocas. Temos 2000 anos da época dos patriarcas, 2000 anos da época dos judeus e 2000 anos de igreja, ou Israel espiritual. E depois disso virão os 1000 anos, quando reinaremos com Cristo. O período em que vivemos hoje é muito interessante. Eu, sinceramente, acredito que a nossa geração irá testemunhar o culminar de tudo o que foi profetizado. Mas, pastor, vocês, pastores, falam sobre a volta de Jesus já há milhares de anos. Mas sabe de uma coisa? Quando ele voltar, você vai achar que foi cedo demais. Afinal de contas, uma geração vai estar certa. Ele vai voltar. Está gostando da mensagem? Aproveite esse breve intervalo para se aprofundar ainda mais nesse assunto. Solicite seu brinde gratuito à revista O Dia do Senhor, acessando o link senhor.tvaf.com.br, escaneando o QR Code que aparece nesta tela ou enviando-nos uma mensagem para o nosso WhatsApp 83 98159 5567. De volta com o pastor Doug Batchelor e que Deus o continue abençoando no estudo de hoje. Gostaria de conhecer o plano de Deus para nosso mundo devastado, conforme revelado pela profecia bíblica? Quer soluções práticas e confiáveis para os maiores desafios de sua vida? Motivantes e esclarecedores. Os manuais de estudos da Amazing Facts trazem 27 lições temáticas baseadas na Bíblia, com belas imagens e respostas diretas, fáceis de entender. Cada manual de estudos apresenta respostas bíblicas relevantes para as perguntas mais importantes de sua vida. Como posso ter relacionamentos mais saudáveis? Como e quando Jesus voltará outra vez? E muito mais. Não deixe seu futuro ao acaso. Transforme sua vida com as verdades extraídas dos manuais de estudos bíblicos da Amazing Facts. O que você está esperando? Peça seu kit completo de manuais de estudos hoje mesmo, acessando aflivraria.com.br.
Tenha em mente que os descendentes de Abraão criam que o Messias viria. Toda garota judia achava que seria a mãe do Messias. Passaram-se 100 anos, 200 anos, e se dizia, um dia ele virá, um dia ele virá. 500 anos passaram, 1000 anos passaram. Eu acho que esse Messias não vem coisa nenhuma. E quando ele finalmente veio, por acaso eles estavam prontos? Isso vai acontecer de novo. Não duvide. Certo, quais são alguns sinais da proximidade do retorno de Jesus? Esta é a nossa pergunta número 3. Deixa eu pegar a minha Bíblia aqui para ler para vocês. Se formos a Mateus capítulo 24, lá Jesus fala sobre os sinais de sua segunda vinda. Eis que ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não se angustiem. Todas essas coisas devem acontecer. Então haveria guerras, mas este não é um sinal contundente. O final ainda não é aí. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará em quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Não perca a paciência. Afinal, até Apocalipse menciona a paciência dos santos. Mas por que paciência? É porque alguns se cansariam e duvidariam de sua vinda. Não faça isso, ele vai voltar. Agora vamos analisar com calma alguns desses sinais. Os sinais do tempo do fim. Bom, ele falou sobre guerras, rumores de guerras, instabilidade política. Vemos isso no mundo hoje? Olha só, assistir ao noticiário, não apenas a Coreia do Norte está começando a forçar os limites, testando novas distâncias para seus mísseis, mas o Irã está testando mísseis também, e todos sabem que eles não gostam do Ocidente, especialmente de nós. E Israel também. Neste momento, é como se o Oriente Médio fosse um barril de pólvora. E, infelizmente, o homem nunca fez uma arma que não usasse. E aí a gente se pergunta, até quando alguém não vai finalmente pôr as mãos em uma arma nuclear e... Bom, você sabe o resto. Mas lá em Apocalipse, é dito que Deus e seus anjos seguram os ventos de guerra, para que assim o evangelho possa avançar. Na verdade, a única coisa que nos dá essa brecha de paz é o poder do Senhor, a fim de nos dar a oportunidade de evangelizarmos. Guerras e rumores de guerras. Quer saber um fato incrível? O mundo gasta mais de 100 milhões de dólares por hora em soldados, munições e máquinas de guerra. Se você analisar o gasto dos exércitos americanos, chineses, russos, a cada hora eles gastam 100 milhões de dólares. Incrível. Mas não apenas guerras e rumores de guerras, a Bíblia também fala sobre terremotos. E não apenas os terremotos. Muitos se lembram do tsunami de 2004, que acabou matando cerca de 250 mil pessoas. E todos aqui na Califórnia se perguntam quando será a nossa vez. Já vimos algumas catástrofes terríveis com terremotos. Segundo a Sociedade Geológica da América e do Instituto Nacional e do Centro de Informação sobre Terremotos, entre 2004 e 2014 ocorreram 18 terremotos com magnitude de 8.0 para cima, abalando zonas de subducção ao redor do globo. Isso representa um aumento de 265% em relação à taxa média do século anterior. E enquanto eu falo sobre sinais, guerras, rumores de guerras, pragas e terremotos, tenha em mente que isso tudo sempre existiu. A questão é que a frequência e a intensidade dessas coisas está aumentando. Quando minha esposa ficou grávida, logo ela começou a sentir algumas dores. As primeiras dores, acho que eles chamavam de Braxton Hicks ou coisa assim. Bom, a minha reação era, nossa, vamos chamar o médico. Mas logo descobrimos que estava tudo bem, ainda faltava bastante. E ao chegar no 9º mês, aí o bebê já está pronto, né? A mãe quer ter o bebê. E aí as dores começam a ficarem mais frequentes. E quanto mais intenso e frequente as dores ficam,
Você sabe que o bebê está próximo. Da mesma forma, à medida que o fim do mundo se aproxima, os sinais do fim também aumentarão. No século passado, tivemos 2 guerras mundiais. E parece que estamos à beira de uma terceira, não é? Não foram guerrinhas quaisquer, foram guerras mundiais, envolvendo até mesmo armas nucleares. Então, a intensidade de tudo isso, incluindo terremotos e fenômenos naturais, parece que está aumentando. Isso é algo para se prestar atenção. Tem também as pragas. Bom, eu acho que todos se lembram das imagens terríveis que vimos lá na África com o surto de ebola. Mas isso não é o pior. Há pouco mais de 100 anos atrás, acho que um pouco menos que 100 anos, em 1918, houve uma grande epidemia de gripe que matou mais pessoas do que a Primeira Guerra Mundial. Cerca de 40 milhões de pessoas morreram por causa de uma gripe. E hoje, mesmo com antibióticos, a ciência está nos alertando sobre a possibilidade de uma cepa recente, uma superbactéria, que poderia se espalhar rapidamente porque as pessoas viajam em aviões hoje em dia. Basta um doente para espalhar em todo lugar. A indústria aérea em todo o mundo é um sistema extremamente eficaz de propagação de vírus. Então, os governos estão cientes disso e estão tentando se proteger com cuidado. No caso do ebola, o contágio era extremamente fácil de ocorrer. E, de novo, é só pela graça de Deus que esse mundo está de pé. Outro sinal dado por Jesus é o da violência. Cristo disse, como aconteceu nos dias de Noé e também nos dias de Ló, assim será nos dias em que o Filho do Homem retornar. Como era a vida nos dias de Noé? Lemos lá em Gênesis 6, os pensamentos dos homens eram continuamente maus. A violência encheu a terra. O coração de Deus encheu-se de tristeza por ter criado o homem. É o que a Bíblia diz, e hoje não está diferente. Veja só este fato. Todos os dias morrem mais americanos devido à violência de gangues do que em guerras no exterior. Em 2016, houve mais de 718 assassinatos em Chicago. Isso é mais gente sendo assassinada em um só estado dos Estados Unidos do que os nossos soldados mortos em 6 anos lá no Oriente Médio. Violência. É mais um sinal dos últimos dias. E veja só, eu não acho que isso deveria nos surpreender. Afinal, veja só como as pessoas se divertem vendo violência pela televisão. E quando uma sociedade se diverte com violência, ela reproduz essa violência. O resultado disso é a explosão de violência, e isso tudo nos dessensibiliza. Ver tanta gente morrendo na televisão faz com que o jovem não veja mais diferença entre a realidade e a ficção. O resultado é essa indiferença de hoje. Imoralidade. Recentemente, eu vi um estudo dizendo, e isso é meio chocante, que 12% de todos os sites da internet são pornográficos. E há milhões de sites. 35% de todos os downloads da internet são pornografia. 25% das solicitações de mecanismo de busca são relacionados a sexo. 40 milhões de americanos se consideram visitantes regulares de sites pornográficos. A idade média da primeira exposição à pornografia é 11 anos. Isso está invadindo a nossa sociedade. E coisas que antes eram consideradas abomináveis se tornaram um estilo de vida hoje. A pureza está acabando. Eu não posso simplesmente deixar passar algo que todos sabemos. A Bíblia diz: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Assim será nos dias em que o Filho do Homem se manifestar. E, sinceramente, eu estou muito desapontado pelo fato de termos perdido completamente a distinção entre os sexos. Eu não quero ser indelicado, eu sei que não é politicamente correto, mas eu tenho que mostrar o que a Bíblia diz. Superpopulação. Sabe, eu vi um estudo, na verdade eu pesquisei bastante hoje, que atualmente estamos beirando os 7,5 bilhões de pessoas no mundo. Demorou mais ou menos 5.000 anos, acho que foi em 1829, que chegamos ao primeiro bilhão. 5.000 anos para 1 bilhão.
Depois disso, foram cerca de 123 anos para chegarmos ao segundo bilhão. Depois, somente 30 anos para o terceiro. Quando eu era criança, nós ainda estávamos no terceiro bilhão. E só em minha vida, a população mundial mais do que dobrou, de 3 bilhões para 7 bilhões. Tem um site que você pode conferir isso. Ele vai mostrar para você como as pessoas estão nascendo rápido. E é impressionante. Você sabia que 90 milhões de pessoas são adicionadas à população mundial a cada ano? 90 bilhões. Isso mesmo com as mortes. Mais 90 milhões drenando os recursos deste planeta. Eu e minha esposa já fomos à China. E como tem gente lá, viu? Veja, eu cresci em Nova York, é uma cidade movimentada. É uma cidade muito populosa. Mas quando eu cheguei à China, eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas ali dentro. 24 milhões de pessoas em uma cidade. E está crescendo. E tudo isso nos mostra que o mundo não pode durar muito tempo. O próprio Jesus disse, a não ser que aqueles dias fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Pelo bem dos eleitos, esses dias serão encurtados. Ou seja, se ele não voltar logo, o mundo não aguenta. Então Deus tem que voltar logo, ou não vai sobrar nada. Outra razão pela qual eu acredito que Jesus virá logo é que todos acreditarão nisso quando o mundo começar a colapsar. E pode ser até mesmo antes disso, porque ele disse que voltaria numa hora em que não se espera. Amigos, chegamos ao final de mais um Amazing Facts com Doug Batchelor. Que bênção é estudar a Palavra de Deus, não é verdade? Obrigado pela sua audiência e não se esqueça de solicitar o seu brinde gratuito, a revista O Dia do Senhor. Para adquiri-lo é fácil. Você só tem que acessar o link senhor.tvaf.com.br, escanear o QR Code que aparece nesta tela ou enviar-nos uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 839-8159-5567. Até o próximo programa e lembre-se, a mensagem de Deus é a nossa missão. Você sabia que se o sol de repente parasse de brilhar, levaria 8 minutos para as pessoas da Terra saberem disso? Este e outros fatos incríveis você encontra no Manual de Estudos da Bíblia, Aventuras Incríveis, uma jornada com Jesus. São 10 lições cheias de atividades para você estudar sozinho. Você pode estudar também com os mais pequenos, ou com os seus amigos, ou também pode fazer uma classe bíblica online. Adquira o seu manual de estudos na flivraria.com.br. As árvores são lindas, e não é incrível que tudo o que é preciso para fazer uma árvore se encontra dentro de uma pequenina semente? E sabe o que é mais incrível? Dentro deste pequeno código QR tem tudo o que você precisa para crescer espiritualmente. Trata-se da árvore de links da Amazing Facts Brasil. Nosso site, nossa livraria, plano de leitura da Bíblia, nosso YouTube, Facebook, Instagram, Centro de Evangelismo e muito mais. Agora você está conectado. Faça a leitura deste pequeno código QR e veja sua vida espiritual começar a crescer hoje mesmo. Há mais de 50 anos, a Amazing Facts tem transmitido com ousadia a verdade da Bíblia em todo o mundo, em resposta à comissão de Jesus de pregar o Evangelho a cada nação, tribo, língua e povo. Obrigada pelas suas orações e apoio. Não se esqueça de solicitar seu brinde gratuito de hoje. Vai ser uma bênção na sua vida. E obrigado pelo seu apoio de sempre, nos ajudando a levar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Esperamos que você esteja conosco na próxima semana, ao nos aprofundarmos na Palavra de Deus, explorando mais fatos incríveis. Esta apresentação foi um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts.